Bom dia, flores do dia, ou boa tarde, flores da tarde, boa noite, flores da noite, depende da hora que vocês estiverem vendo esse vídeo. Bem-vindos à primeira videoaula aqui para o pessoal do segundo ano, né, de Química B. Gente, esse não é o melhor jeito de gravar videoaula, na verdade, eu pensei em como a gente ia fazer com os recursos que eu tenho aqui disponíveis para mim aqui na minha casa, né? Eu pensei em me filmar explicando a matéria para vocês, mas a gente sabe que em química não tem como não usar lousa, não tem como não colocar algumas coisas para vocês verem ali, né? Então o jeito que eu preferi fazer é eu filmar aqui o meu caderno como se fosse a lousa, vou colocar aqui no meu caderno o que eu colocaria lá na lousa e vocês vão só ouvir minha voz fazendo a explicação. Tá? Aí espero que desse jeito dê pra gente entender, dê pra ter uma aula melhor do que a gente teve semana passada, que eu sei que ficaram muitas dúvidas, ficaram muitas dificuldades para entender a matéria principalmente para tirar as dúvidas, né? Essa semana vamos ver se a gente consegue fazer diferente, fazendo essa videoaula, ver se a gente consegue fazer uma live ali para eu tirar dúvidas para vocês, tá bom? Mas vamos lá. Então, seguindo a matéria aqui, depois de pilhas que a gente viu semana passada, a gente vai ver agora os potenciais de eletrodo, né? O potencial de eletrodo, eles vão dizer pra gente quando que uma reação de oxirredução acontece e por que acontece num sentido e não no outro, né? Então, para entender isso, vamos começar analisando uma situação que a gente já viu, né? A gente já viu que quando a gente coloca uma barra de zinco dentro de uma solução contendo íons Cu2+, né, cobre 2+, essa reação de oxidação acontece espontaneamente. A gente viu então que a gente tem o zinco e o cobre 2+, se transformando em zinco 2+, e cobre metálico. A gente viu isso, a gente conversou isso em sala. Lembra, a gente até falou que essa solução de cobre 2+, ela é azul e essa coloração azul desaparece. E por cima da barra de zinco começa a ter um depósito de um metal avermelhado, né, que é o cobre metálico que está sendo formado ali. Certo? Então essa reação é uma reação espontânea. A gente colocou o zinco dentro da solução de cobre, essa reação vai acontecer. Agora, se a gente colocar uma barra de cobre dentro de uma solução de zinco 2+, o que acontece? Então eu tenho aqui uma barra de cobre dentro da solução de zinco 2+, o que acontece? A resposta é nada. Essa reação simplesmente não acontece, certo? Então a gente tem aqui uma reação que é possível a gente oxidar o zinco e reduzir o cobre. Mas, se a gente tem o contrário, a gente tem o cobre já na sua forma reduzida e o zinco já na sua forma oxidada, e a gente coloca os dois em contato, o que acontece é nada. Tá bom? E a gente viu também na semana passada, quando a gente tem uma pilha de zinco e cobre, ou seja, aqui é uma pilha, o eletrodo de zinco dentro da solução de zinco 2+, o eletrodo de cobre dentro da solução de cobre 2+, ligados por um fio e por uma ponte salina, a gente tem que sempre a gente tem o zinco se oxidando e o cobre se reduzindo, ou seja, sempre a gente tem o zinco perdendo elétrons e mandando elétrons para o cobre que está recebendo esses elétrons e está se reduzindo, né? E nunca que a gente, sempre, todas as vezes que a gente faz essa montagem dessa pilha, o que acontece é isso. Nunca vai acontecer de uma pilha montada dessa forma, a gente ter o cobre mandando elétrons para o zinco, certo? Então isso aqui simplesmente não acontece. Então é possível o zinco mandar elétrons para o cobre, mas não é possível o cobre mandar elétrons para o zinco. E a minha pergunta para vocês é: por quê? Por que será que existe essa tendência, né, de sempre quando a gente tem zinco e cobre, por exemplo, o cobre se reduz e o zinco se oxida, e nunca o inverso, né? Então a gente tem que começar, o que a gente vai olhar são as tendências que esses caras têm para se reduzir e se oxidar. Se eu fizesse pergunta para vocês então, entre zinco e cobre, quem tem maior tendência a se reduzir? Como a gente viu aqui nos dois exemplos, tanto na pilha quanto na reação acontecendo separadamente, acontecendo tudo junto no mesmo recipiente, nos dois casos, quem se reduz é o cobre. Então, entre zinco e cobre, quem tem maior tendência a se reduzir é o cobre. Agora, quem tem maior tendência a se oxidar? Nos dois casos, quem está se oxidando é o zinco. Então, quem tem maior tendência a se oxidar é justamente o zinco. Certo? Então isso aqui é uma coisa que a gente consegue ver resultados experimentais, né? O cobre tem maior tendência a se reduzir e o zinco tem maior tendência a se oxidar. Beleza, mas como que a gente traduz isso para número? Como que a gente consegue ter
uma medida que diga pra gente quem que tem maior tendência a se reduzir e quem tem maior tendência a se oxidar. E essa medida existe, e é justamente o que a gente chama de potencial de eletrodo. Né? Por convenção, né, a gente poderia pensar tanto no potencial de redução quanto no potencial de oxidação. Por convenção, a gente sempre olha o potencial de redução. Então aqui o potencial de redução vai ser dado pela letra E, tá? Qualquer potencial, na verdade. Né? O que é esse potencial de redução? Então, ele é uma grandeza medida em volts, né? Aquele símbolozinho V, que indica a tendência de ocorrer um processo de redução. Então ele vai ser um número, né? uma quantidade de volts para um determinado processo de redução. E ele vai dar para a gente a tendência daquele processo acontecer. Tá? Quando a gente tem esse potencial de redução medido a 25 graus Celsius, a 1 atm e com uma concentração de solução de 1 mol por litro, né, que são as chamadas CNTP, mais aqui a condição padrão de concentração, a gente vai ter esse E, a gente chama de E0, né? E esse E0, então, é o quê? É o potencial padrão de redução. Certo? Desculpa, gente, eu vi que o foco saiu aqui, agora dá pra ver, né? Então, quando a gente tem a temperatura 25 graus, 1 atm e 1 mol por litro, a gente tem o E0, que é o potencial padrão de redução, tá? E como que vai estar representado esse potencial padrão? Então, ele sempre vai apresentar pra gente as semi-reações de redução, né, de um determinado elemento. E aí ele vai apresentar para a gente qual que é o valor desse potencial de redução para aquela semi-reação. Então, por exemplo, pegando os exemplos do zinco e do cobre que a gente está falando, por exemplo, a semi-reação de redução do zinco é zinco 2+, recebendo 2 elétrons, formando zinco metálico, certo? Essa semi-reação tem um potencial de redução de menos 0,76 volts. Tá. Do cobre, a semi-reação de redução do cobre é cobre 2+, mais 2 elétrons, formando cobre metálico. Essa semi-reação tem um potencial de mais 0,34 volts. Certo? Significa o quê? Então, sempre quando vai apresentar para a gente os potenciais de redução, ele sempre vai apresentar para a gente a semi-reação. Então, aqui a gente tem a semi-reação de redução do zinco com o seu potencial. E a semi-reação de redução do cobre com o seu potencial. Né? Agora, quando a gente olha para os potenciais, se o potencial é a grandeza que indica a tendência a se ocorrer o processo de redução, a gente sempre vai comparar, então, esses valores aqui. Né? Quem que tem maior tendência a se reduzir? É aquele que tem o maior potencial de redução. Quando a gente compara zinco, que tem um potencial menos 0,76 volt, e o cobre, que tem potencial mais 0,34 volt, quem que tem o maior potencial? É o cobre. Né? Portanto, por esse potencial, mostra pra gente que o cobre tem maior tendência a se reduzir do que o zinco. Né? Então, aquilo que a gente tinha visto aqui na prática, que o cobre sempre se reduz e o zinco sempre se oxida, a gente também mostra aqui com os valores de potencial. Tá? Então, o valor de potencial ele é só uma tradução numérica para aquela tendência que a gente percebe na prática. Tá? Agora, da onde que vem esses valores? Né? Tipo, isso aqui é valor de potencial. Né? Vocês já viram, por exemplo, na física, outros tipos de energia potencial. A gente tem energia potencial gravitacional, energia potencial elástica. Né? E uma coisa que vocês viram é que energia potencial a gente não consegue medir.
A gente não mede energia potencial. Lá na física a gente calcula energia potencial, a gente tem uma equação que a gente consegue calcular. Mas medir energia potencial a gente não consegue. No caso de uma pilha, a gente não consegue medir o potencial, mas a gente consegue medir a diferença de potencial. Quando a gente tem uma pilha, que eu tenho 2 eletrodos, eu consigo medir a diferença de potencial entre esses 2 eletrodos, tá? E aí, como que foram feitos, então, para a gente chegar nesses valores? Se não dá para medir o valor do potencial de redução do zinco, como é que a gente tem esse valor para menos 0,76 volt para ele? Como que a gente tem esse valor para o cobre? Porque foi determinado um padrão, né? E qual que foi o padrão escolhido? O padrão foi o hidrogênio, tá? Então, essa reação aqui, ó, de redução do hidrogênio, que é 2H+, recebendo 2 elétrons, formando H2, hidrogênio gasoso, essa reação recebeu, por convenção, tá? Não dá para medir, simplesmente determinaram que o potencial de redução dessa reação é 0. Tá? Então, quando você tem uma reação que você determina que o potencial de redução dela é 0, se a gente fizer uma pilha, por exemplo, de hidrogênio e cobre, um medidor ali, um voltímetro, né, que a gente usa, vai dar a diferença de potencial dessa pilha, né? E se você tem a diferença de potencial e você sabe quanto que é o potencial de um dos eletrodos, você consegue calcular do outro, tá? Então todas os cálculos dos potenciais de cada um dos elementos, todos partem do princípio que o eletrodo de hidrogênio, o potencial dele é igual a 0. Tá? E a partir disso conseguiu-se achar os valores para todos os outros. Esses valores são tabelados, tá? A gente tem tabelas, na apostila vai aparecer, nos exercícios mostra quais são os valores, na prova eu coloco, tá? Então não precisa decorar esses valores, eles vão ser sempre mostrados para vocês, tá bom? Então, o que acontece numa pilha, tá? Então quando a gente tem numa pilha, a gente vai ter o quê? Sempre o eletrodo com menor potencial de redução sempre vai mandar elétrons para o eletrodo com maior potencial de redução. Certo? Por quê? Porque o eletrodo que tem maior potencial de redução, ele vai se reduzir. O cara que tem menor potencial de redução, vai acontecer o que com ele? Vai oxidar, né? Então, se ele está oxidando, ele está mandando elétrons para o eletrodo que tem maior potencial. Então, aqui, no eletrodo que tem menor potencial de redução, vai acontecer a oxidação. No eletrodo onde tem o maior potencial de redução, vai acontecer sempre a redução, tá? E dando aquelas nomenclaturas que a gente tinha visto já para as pilhas, a gente tem que, onde acontece a oxidação é o ânodo, e é o polo negativo, onde acontece a redução é o cátodo, e é o polo positivo, tá? Então, quando a gente tem uma pilha, se a gente tem os potenciais de redução dos 2 participantes daquela pilha, a gente consegue determinar quem que é o ânodo, quem que é o cátodo, onde acontece a oxidação, onde acontece a redução, tá? Agora, gente, qual que é o objetivo de uma pilha? A pilha é um dispositivo que produz uma corrente elétrica que vai ser utilizada por algum aparelho, né? E toda fonte de energia elétrica possui uma tensão, né? Que aí, dependendo da resistência do aparelho, vai gerar uma determinada corrente elétrica. Isso vocês aprenderam em física, né? O que é essa tensão da pilha, ou aquilo que a gente também chama de voltagem, muitas vezes, da pilha, né? Por exemplo, quando a gente pega uma pilha comum, uma dessas pilhas de controle remoto, a gente vai ler lá que tem 1,5 volts, né? Então essa é a tensão que aquela pilha gera. De onde vem essa tensão? Essa tensão nada mais é do que a diferença de potencial da pilha, ou aquilo que a gente chama de DDP, né? Se ela é uma diferença de potencial, a gente está relacionando quem? Os potenciais do cara que sofre oxidação e do cara que sofre redução, né? Ou seja, a diferença de potencial dos eletrodos de uma pilha. Por exemplo, quando a gente analisa uma pilha, por exemplo, uma pilha aqui de zinco e cobre, a gente tem 2 potenciais diferentes, né? Onde vai ser dada a diferença de potencial da pilha? Vai ser justamente a diferença entre os potenciais dos 2 eletrodos que a gente tem nessa pilha,
tá? Então, sempre quando a gente tem a diferença de potencial, a gente está calculando um delta, né? Um delta E, né? Se a gente for pensar aqui, ó, a gente tem o cobre, um potencial positivo, ele é o cara que vai se reduzir. O zinco tem um potencial negativo, ele vai se oxidar. Na verdade, tanto faz ser positivo ou negativo. A gente está comparando quem que é o maior e quem que é o menor. Podem ser os dois positivos, podem ser os dois negativos. Ou pode ser um positivo ou outro negativo, como está aqui, né? A diferença de potencial vai ser o quê? Sempre o potencial do cara que se reduz menos o potencial do cara que se oxida. Como o cara que se reduz é o cara que tem o maior potencial de redução, e o cara que se oxida é o cara que tem o menor potencial de redução, então a gente pode escrever que o ΔE dessa pilha é sempre o potencial maior menos o potencial menor. Certo? Então, o potencial maior vai ser do cara que se reduz, o potencial menor vai ser do cara que se oxida, né? Como a gente está fazendo o ΔE, a diferença de potencial de redução, a gente sempre vai fazer o cara que se reduz menos o cara que se oxida, certo? Ou tem outro jeito da gente pensar assim também, né? Se a gente tem uma pilha que a gente sabe quem que é o cátodo, quem que é o ânodo, a gente pode pensar também que o ΔE é sempre o potencial de redução do cátodo, que é onde acontece a redução, menos o potencial do ânodo, que é onde acontece a oxidação, tá? Agora vamos ver o exemplo que a gente tá vendo agora, que é o da pilha de cobre e zinco, né? Então vamos ver aqui. Por uma pilha de cobre e zinco, como que fica esse valor de ΔE? Então a gente vai ter o quê? ΔE é igual ao potencial maior menos o potencial menor, né? Quando a gente olha ali em cima nos valores, quem que é o potencial maior? É esse potencial do cobre, né? Então vai ser o quê? Mais 0,34 volts menos o potencial menor, que é o potencial do zinco, que é menos 0,76. Então vai ser menos 0,76 volts. Certo? Olha lá. Então, só para mostrar, esse aqui é o zero do cobre, esse aqui é o zero do zinco, certo? Então vai ser o do cobre menos o zinco, o maior menos o menor, o cátodo menos o ânodo. Beleza, se a gente resolve isso aqui, a gente vai ter que ΔE é igual a mais 0,34 menos com menos mais 0,76. Isso aqui vai dar o valor de, né, mais 0,34 mais 0,76. Isso aqui vai dar o valor de mais 1,1 volts, né? Se a gente tem que o ΔE é o potencial maior menos o menor, quer dizer o quê? Se a gente está fazendo uma subtração de um número maior menos um número menor, sempre esse valor de ΔE vai ser um valor positivo, né? Então vou até colocar aqui. O ΔE é sempre maior do que zero, tá? Então se você fez as contas e o seu ΔE de uma determinada pilha deu menor do que zero, tem alguma coisa errada. Tá? Por quê? Porque se isso é um processo espontâneo, sempre a espécie que tem maior tendência a se reduzir, ou seja, que tem o maior potencial de redução, vai se reduzir. E a que tem menor tendência a se reduzir, vai se oxidar. Tá? Então isso indica pra gente o valor de ΔE positivo. Que o que está acontecendo é aquilo que tem a tendência natural. Tá, gente? Então, essa é a explicação do potencial de redução, tá? Antes de vocês fazerem o eletrodo, olha eu falando do eletrodo aqui, ó. Antes de vocês fazerem os exercícios, eu queria fazer mais um exemplo aqui, que é porque como semana passada a gente teve a aula da pilha, foi um pouquinho mais complicado, porque a gente não conseguiu tirar as dúvidas, não fez videoaula e tal, talvez tenha ficado algumas coisas meio complicadas na cabeça de vocês aí, então eu vou fazer mais um exemplo, que eu vou montar uma pilha e fazer todo o exemplo. Se você acha que você entendeu bem a aula da semana passada de pilhas e não tem problema, já pode parar o vídeo aqui e já fazer os exercícios,
tá? Agora, se você tá com alguma dúvida da pilha, sugiro que vocês assistam essa continuação, porque eu vou falar um pouquinho vou juntar as duas partes, né? Sobre a matéria da semana passada de pilha e essa aqui da diferença de potencial dos eletrodos, tá? Que aqui, na verdade, o que eu vou colocar para vocês aqui é um exemplo de pilha, né? Uma pilha que eu fiz aqui, o esquema, uma pilha de prata e de alumínio, como é que funcionaria. Por exemplo, se a gente tem uma pilha de prata e alumínio, ou seja, um eletrodo de prata dentro de uma solução de prata mais, um eletrodo de alumínio dentro de uma solução de alumínio 3+, isso conectado por um fio condutor e pela ponte salina, a gente tem uma pilha, certo? Como que a gente vai saber quem que se oxida, quem que se reduz, quem que é o cátodo, quem que é o ânodo, né? Se a gente tiver os valores dos potenciais de redução, a gente consegue determinar isso. Então aqui, ó, foi dado pra gente o potencial de redução da prata, e aqui, ó, tem a semi-reação de redução da prata e o seu potencial, mais 0,8 volts. E aqui tem a semi-reação de redução do alumínio e o seu potencial de redução, que é menos 1,66 volts. Então, se a gente tem essa pilha aqui e a gente tem os valores dos potenciais, a gente consegue determinar tudo que a gente precisa para essa pilha, tá? Por exemplo, quando a gente compara esses dois valores, quem que tem maior tendência a se reduzir? A prata ou o alumínio, né? Essa tendência é dada pelo valor. Quem tem o maior valor de potencial de redução é quem tem maior tendência a se reduzir. Quando a gente compara aqui, né, fica bem claro que a prata tem um valor de potencial de redução bem maior do que o do alumínio. Então, quando a gente tem essa pilha aqui, onde vai acontecer a redução? Se a prata tem o maior potencial de redução, quer dizer que a redução vai acontecer no eletrodo de prata, certo? Consequentemente, o alumínio, que tem o menor potencial de redução, vai sofrer o quê? Oxidação. Beleza. Então, se tem oxidação desse lado, né, oxidação a gente sabe que é perda de elétrons. E a redução a gente sabe que é o ganho de elétrons. Ou seja, se nessa pilha, qual que é o sentido do movimento dos elétrons, né? Sempre a espécie que está se oxidando perde elétrons e a espécie que está reduzindo ganha elétrons. Ou seja, o elétron ele sai daqui do alumínio e vai em direção ao eletrodo de prata. Então, essa é a primeira coisa que a gente consegue determinar a partir dos valores potenciais, é quem se oxida, quem se reduz e qual que é o sentido do fluxo de elétrons. Beleza? Agora, coisas importantes que a gente pode determinar, né? A gente sabe que onde acontece a oxidação, a gente chama esse eletrodo de ânodo, né? E também onde acontece a redução, a gente chama esse eletrodo de cátodo. Certo? E a gente sabe também que na pilha onde começa o fluxo de elétrons, ou seja, desse lado, porque o elétron está saindo daqui, é o polo negativo. Certo? Onde chega o fluxo de elétrons é o polo positivo. Ou seja, em uma pilha, sempre o ânodo, onde acontece a oxidação, é o polo negativo, sempre o cátodo, onde acontece a redução, é o polo positivo. Beleza. Agora, o que é importante a gente fazer nessa pilha? A gente determinar quais são as semi-reações que acontecem, né? Então vamos lá. Por exemplo, no eletrodo onde acontece redução, a semi-reação que vai acontecer é a semi-reação de redução, né? Qual que é a semi-reação de redução da prata, que é quem está sofrendo a redução? É essa mesma que foi dada aqui pela equação do potencial. Então sempre onde está acontecendo a redução, a gente vai repetir a reação ali de cima. Então aqui a gente tem o que? A prata mais recebendo um elétron e formando a prata metálica, certo? Então essa é a semi-reação de redução que acontece nesse eletrodo de prata. Agora, qual que é a semi-reação de oxidação que acontece no outro eletrodo? Vai ser a oxidação do alumínio metálico. Como que a gente escreve essa semi-reação? Tá vendo que aqui foi escrita a semi-reação de redução? O que é a oxidação? É o inverso da redução. Então, na verdade, para aquela espécie que está se oxidando, a gente vai escrever essa mesma semi-reação, só que invertida. Em vez de estar o alumínio 3+ recebendo elétron e formando alumínio metálico, vai ser o quê? O alumínio metálico perdendo 3 elétrons e formando alumínio 3+. Então, vamos escrever aqui. Aqui, ó. O alumínio, setinha, né? Alumínio metálico forma o alumínio 3+ e libera 3 elétrons, né? Então,
essas são as duas semi-reações que acontecem aqui. Né? Tinha aquela coisa que a gente falou também na semana passada que pode eventualmente aparecer, que é o quê? O que está acontecendo com esses dois eletrodos, né? Se aqui onde está tendo a oxidação, o alumínio metálico está se transformando em alumínio 3+, quer dizer o quê? Que nesse eletrodo aqui está acontecendo corrosão. Ele vai diminuindo de tamanho com o passar do tempo, né? Então aqui ocorre corrosão. Já no eletrodo de prata, o contrário, né? Se a gente tem a prata que estava na solução, a prata mais, recebendo elétron formando prata metálica, quer dizer que os átomos de prata que estão na solução estão migrando aqui para essa barra, para esse eletrodo. Então aqui vai aumentando de tamanho esse eletrodo, porque a quantidade de prata metálica vai ficando cada vez maior. Isso aqui é o que a gente chama de depósito, tá? Então sempre um eletrodo vai acontecer a corrosão, no outro vai acontecer o depósito. Quando a gente tem eletrodos metálicos, que é o que a gente está tendo exemplo aqui, em outros tipos de pilha a gente pode ter outros tipos de elementos que formam esse eletrodo e aí pode ser um pouquinho diferente, tá? Que outra coisa que a gente pode falar sobre a concentração dessas espécies aqui, né? A gente está vendo aqui que se a prata mais está virando prata metálica, porque está recebendo elétron, está aumentando a quantidade de prata metálica, a quantidade de prata em solução está diminuindo, certo? Já do outro lado, a gente tem o alumínio metálico se transformando em alumínio 3+. A quantidade de alumínio que forma essa barra aqui, o eletrodo, está diminuindo com o passar do tempo, ela está sofrendo corrosão. Portanto, a quantidade de alumínio 3+, que a gente tem em solução com o passar do tempo está aumentando. Tá? E como que a gente equilibra isso? Se aqui está faltando cátions e aqui está sobrando cátion, lembra? A gente tem justamente a ponte salina, né? Esses cátions que estão em excesso aqui vão passar para cá, né? E equilibrar isso aqui. E os ânions, consequentemente, que aqui estão em excesso, também vão passar no outro sentido, indo em direção ao ânodo aqui. Tá? Então, essa é uma pilha, como ficariam as semi-reações numa pilha de prata e de alumínio. O que mais a gente pode ver para essa pilha? Bom, uma coisa importante é a equação geral, né? A equação geral é o quê? Aqui eu tenho as semi-reações que acontecem em cada um dos eletrodos. O que acontece na pilha como um todo, se eu for pensar nesse processo, né? Então a equação global, ou a equação geral da pilha, ela é dada pela soma dessas duas. Então, eu vou reescrever as duas aqui para a gente poder somar, tá? A gente tem Ag mais elétron formando Ag. A gente tem alumínio formando alumínio 3+, e liberando 3 elétrons. Quero somar essas aqui para obter a equação global. Como que eu posso somar? Lembra, sempre quando a gente tem uma pilha ou quando a gente tem processos de oxirredução, o número de elétrons perdido por uma espécie é igual ao número de elétrons ganho pela outra. Se a gente for olhar aqui, a gente tem o alumínio perdendo 3 elétrons e a prata ganhando 1 elétron só. Tá errado, né? Não está balanceado isso aqui. Se o alumínio está perdendo 3 elétrons, quer dizer que a prata precisa ganhar 3 elétrons. Como que a gente faz para a prata ganhar 3 elétrons? A gente não pode mexer aqui e colocar um 3 simplesmente na frente, porque a carga do cátion prata é 1+. Né? O que a gente faz? Para a gente ter a prata recebendo 3 elétrons, a gente precisa ter o quê? 3 átomos de prata. Né? Ou se a gente está pensando em mols, 3 mols de prata. Então aqui eu vou fazer o quê? Eu vou multiplicar toda essa primeira equação por 3. Então eu vou colocar aqui, ó, 3 prata mais 3 elétrons formando 3 prata metálica. Agora eu tenho 3 elétrons sendo ganho pela prata e 3 elétrons sendo perdido pelo alumínio. Agora eu posso fazer essa soma. Quando o número de elétrons é igual, quem está ganhando e quem está perdendo, eu consigo cortar os dois. Né? Quando eu corto os dois, o que eu escrevo aqui embaixo? Eu escrevo a equação somando quem está do lado de cada seta, os reagentes, e somando quem está do lado de lá da seta. Então, do lado de cada seta, a gente tem o quê? O alumínio metálico e a prata mais, né? Considerando que a gente tem 3 prata mais. E quando a gente olha para os produtos, a gente tem o quê? O alumínio 3+, e a prata metálica. Então, eu vou colocar aqui alumínio 3+, mais 3 prata metálica.
né? Então essa é a equação global, né? Na equação global eu coloco quais são as espécies que estão participando, mas não entre os elétrons. Por quê? Porque os elétrons eu cancelei aqui. Eu igualei o número de elétrons que um está ganhando e o outro está perdendo, e a gente cancelou. Tá? Qual que é a última coisa que a gente consegue calcular para essa pilha? Né? Se a gente tem os valores aqui dos potenciais de redução, a gente consegue calcular o DDP dessa pilha. A gente consegue calcular o valor do ΔE, né? Que a gente já viu o quê? Que o valor ΔE é o potencial de redução maior menos o potencial de redução menor. O potencial de redução do cara que se reduz menos o potencial de redução do cara que se oxida, né? Então, para essa pilha de prata e alumínio, qual que vai ser a diferença de potencial? Vai ser, aqui o potencial maior é o da prata, então vai ser 0,80 menos o potencial menor, que é menos 1,66, né? Cuidado com isso aqui, né? Quando o potencial menor é negativo, a gente vai ter menos, então cuidado para não errar o sinal aí, né? Então a gente tem aqui o que? 0,8 ou 0,80 volts mais 1,66. Quando a gente faz essa soma, 0,80 mais 1,66 vai dar 2,46 volts, né? Ou seja, essa pilha de alumínio e prata geraria uma corrente de 2,46 volts, né? As pilhas comuns que a gente tem geram uma corrente, gera uma voltagem de 1,5 volt, né? Então essa aqui seria uma pilha com uma tensão maior, uma diferença de potencial maior, que consequentemente geraria uma corrente maior. Beleza, gente? Então, desculpa se o vídeo ficou um pouco longo, mas a gente tá tentando aí tirar as dúvidas de que vocês ficaram na semana passada. Podem fazer os exercícios agora, né? Na apostila, os exercícios estão lá na página 246, 247 até 249. Eu aconselho vocês a não fazer o exercício 1. Pula esse exercício, que ele é meio esquisito, ele é meio complicado, ele fala umas coisas nada a ver. Tá? Façam a partir do 2. Eu recomendo que vocês comecem pelo exercício 3, que ele é mais um pouco mais conceitual, um pouco mais teórico. Depois de fazer o exercício 3, façam o 2 e o 4, que são mais ali colocando alguns valores. E por último, o 5 e o 6, que ele mostra algumas pilhas reais, né, com reações reais que são um pouquinho mais complexas ali, tá? Eu vou fazer um outro vídeo também corrigindo esses exercícios e também uma live ou 2 lives aí durante as aulas, tá? Então a gente consegue tirar as dúvidas também melhor se a gente fizer dessa forma. Tá bom, gente? Beijão pra vocês, se cuidem aí e é nóis. Qualquer dúvida chama lá.